Lucas capítulo de número 1, a partir do verso 46. Aqueles que acharam, digo bonito amém. Vamos ler esse texto. Então disse Maria aqui é a mãe de Jesus, tá? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Preste atenção nessa expressão, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valoroso, dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Amém, meus irmãos? Curva sua cabeça, fique com a sua Bíblia aberta, com seu coração também. Vamos ao Senhor em oração. Obrigado pela tua palavra lida, obrigado pelo culto, obrigado por essa celebração tão bela e tão linda, a ti e somente a ti. Pedimos que o Senhor venha nos alimentar mais uma vez por meio da tua palavra. Nós somos não só carentes da tua voz, mas também nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, que o Senhor ministre sobre os nossos corações por meio do teu evangelho. Dê-me clareza, dê-me iluminação da tua palavra, dê-me objetividade, mas também dê-me a unção do teu Espírito, para que o teu evangelho seja proclamado de forma salvadora e santificadora. Pois essa é a minha oração, por meio de Cristo eu te oro e te agradeço. O Natal é uma festa cristã. Natal é a festa da graça. Porque o Natal é a celebração ao Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Há uma discussão muito grande entre alguns cristãos na atualidade, dizendo que aqueles que comemoram o Natal são infiéis ao ensinamento da Sagrada Escritura, dizendo que essa comemoração não é legítima e nem cristã. Eu digo com base nas Escrituras que essa discussão, primeiro, não é saudável para a vida da igreja, porque a discussão aqui não é o dia que o Senhor nasceu, porque todos nós que somos protestantes entendemos que o Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso aí é ponto pacífico. O Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro. Porém, essa é uma grande oportunidade, à luz das Sagradas Escrituras, refletir sobre o Natal, mas não só sobre o significado do Natal e aquilo para quem ele aponta, mas é uma grande oportunidade perceber que essa celebração deve ser contínua, deve ser hoje e sempre. Eu também estou certo que o Natal ele foi secularizado. Sim, colocaram muitas ideias no Natal, principalmente 2 delas. O comércio enriquece e ganha muito com o dito Natal e o consumismo também. Natal, porém, não é um presente de homem para homem. É o presente de Deus para o homem. É diferente. Natal não é o presente do homem para homem. E com isso, preste atenção, porque eu preciso justificar.
eu não estou sendo contra amigo secreto. É bom justificar, porque para depois... O recorte é que fica bonito, né? Para depois dar errado. Não, o Natal não é o presente de homem para homem, muito embora nessa época tenha vários tipos de amigo secreto, coisas desse tipo. Eu não sou contra esse tipo de dinâmica que existe no mês de dezembro. Mas, prioritariamente, Natal não é o presente de homem para homem, é o presente de Deus para o homem. Natal não é uma festa do consumismo. Muito embora também eu não sou contra quem faz ceia em suas casas no dia 24 e no dia 25. Quiser convidar o pastor, pode convidar. Não, o Natal não é uma festa de consumismo. Natal é a festa da graça. Natal não é uma festa terrena. Natal é uma festa celestial. Natal é a festa da salvação. O mundo não conhece Jesus e, infelizmente, o mundo não saberá celebrar de forma correta essa grande dádiva que eu chamo de Natal. Por isso, é legítimo, sim, celebrar o Natal e essa celebração não deve estar somente restrita a uma data, mas, como eu disse, deve ser celebrado de forma contínua. O Natal do nosso Senhor foi celebrado com muito entusiasmo. Você sabia disso? É bíblico. Se você pegar Lucas capítulo 2 e o verso 11, você vai ver que o anjo de Deus apareceu aos pastores e disse: não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Natal é uma boa nova do nascimento de Cristo. Natal é o cumprimento do plano que foi projetado lá na eternidade. É a consumação das mensagens dos profetas e mais, na verdade, é a consumação da profecia dos profetas. É realização da expectativa do povo de Deus. Natal é a encarnação do Verbo de Deus. É Deus vestindo-se de pele humana. Natal é Deus se fazendo homem e eterno. Natal é a revelação do Deus verdadeiramente homem e do Deus, desculpa a redundância, verdadeiramente Deus. Sim, é aquele que se vestiu de pele humana. Natal é Deus se fazendo um homem eterno, o soberano entrando no tempo. Natal é Jesus sendo apresentado como Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor soberano do universo. Quando essa mensagem foi proclamada, os céus se cobriram de anjo, que cantaram naquele Natal, que está muito bem claro em Lucas, capítulo número 2 e o verso 14, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que é bem. Sim, o que eu estou querendo afirmar aqui é que o verdadeiro Natal traz glória a Deus nos céus e paz na terra entre os homens. Natal é a boa nova de grande alegria para todo o povo. O verdadeiro Natal foi celebrado com muita alegria no céu e deve continuar sendo celebrado com muita alegria na terra. Portanto, prossigamos em celebrar o nascimento do nosso glorioso Salvador, mas não só em dezembro. Devemos celebrar o Senhor para todo sempre. Eu quero nesta noite analisar com vocês, como eu disse, começaremos nesta noite analisando com vocês 4 cânticos da Natividade. O que são cânticos da Natividade? São cânticos expressos e colocados no livro de Lucas para exaltar o nascimento do nosso Salvador. Nada melhor do que começar com a celebração de uma mulher que conhecia muito bem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou falando de Maria. Mas antes, um detalhe aqui, antes de entrar no texto, um detalhe aqui que não pode passar desapercebido na fala de Maria. Maria não é uma personagem, e aqui eu estou falando da mãe do nosso Senhor. Maria
não é uma personagem que aparece a todos os momentos na Sagrada Escritura. Ela é uma pessoa de poucas palavras. Além desse louvor, que está aí no verso 34 ao verso 38, também há apenas 2 palavras. Lucas 2:48 também descreve uma palavra de Maria, e João capítulo 2, verso 3 e 5. Maria parece ter sido uma daquelas pessoas caladas, discretas, que chama pouca atenção, muito diferente do que fazem com ela hoje, né? Mas quando a gente olha para a Sagrada Escritura, Maria sempre foi uma serva, uma mulher do Senhor, que não chamava muito atenção. Aqui ela abre bem os seus lábios para adorar ao Senhor. E eu aprendo uma coisa aqui, que isso nos ensina que quando a graça de Deus leva um coração a transbordar, até mesmo os calados falam. Quando Deus derrama da sua graça, quando Deus nos visita com o seu poder, quando Deus nos humilha, quando o Senhor nos faz percebermos a sua grandeza e a sua obra salvífica na cruz do Calvário, essa grandeza do seu nascimento, até aqueles que são discretos, até aqueles que são calados, até aqueles que falam pouco, abre a sua boca para adorar ao Senhor. O que Maria expressa aqui é o mais íntimo patrimônio de uma verdadeira adoração. Ela enche o seu coração, ela impulsiona, ela move a sua alma à adoração ao seu Salvador, ao Cristo, que para ela não é simplesmente seu filho. Ela deixa bem claro que ela engrandece o Senhor, que é o seu Salvador. Então ela não só está engrandecendo pelo privilégio dela ser mãe do nosso Salvador, não. Ela está reconhecendo que ela mesmo carece da salvação. E por isso ela engrandece, por isso ela adora, por isso ela tributa, por isso ela magnifica o Senhor. O Salmo de Maria, pois é, não escutou errado não, isso mesmo. O Salmo de Maria, se assim podemos dizer, expressa de forma maravilhosa o quanto Maria convivia com as Escrituras. A adoração dessa mulher, essa adoração magnificante, é uma adoração saturada de Bíblia. Ela canta a todos os momentos a Bíblia. Ela cita Salmo, ela cita o cântico de Ana, quando o Senhor abençoa Ana com o filho Samuel. Ela está muito bem alinhada com a adoração de Ana, com as adorações dos Salmos. Ela é governada pela poesia da mais alta conta das Sagradas Escrituras. Na mente de Maria, ela é governada pelo inário das Sagradas Escrituras, que é os Salmos. Essa mulher, ela não deseja o holofote para ela quer engrandecer outra pessoa que é muito maior do que ela, Cristo, nosso Salvador. Ela convivia com a Sagrada Escritura. A vida dos fiéis em todos os tempos não era apenas uma vida espiritual, mas era uma vida governada pela Bíblia. A Bíblia, para todos os crentes, inclusive para a mãe do nosso Salvador, era a fonte da sua força, era a fonte do seu amor, era a fonte do seu louvor, era a fonte da sua gratidão, era a fonte da sua oração e era a fonte de todos os momentos das nossas lutas, e deve ser a nossa também. Logo, esse cântico, como eu disse, que carinhosamente é chamado de Magnificat, é dividido em 3 partes. Se você gosta de anotar, eu já vou dizer quais são as 3 partes do meu sermão. Primeiro, eu quero refletir com vocês que o Natal é a exaltação do Salvador da vida. Está no verso 46 ao verso 47. Segunda parte do meu sermão é que o Natal é a exaltação do Cristo misericordioso. Essa é a parte que eu vou contemplar o verso 48 até o verso 50. E a terceira parte e última, o Natal é a exaltação do Cristo onipotente. E eu vou pegar o verso 51 até o verso 56. Eu não sei se você percebeu, mas de cara percebe-se que o Magnificat é totalmente centralizado em Cristo. Cristo é o Senhor da vida.
Cristo, ele é exaltado porque é misericordioso, e Cristo é exaltado porque ele pode todas as coisas. Então vamos para o texto. O Natal é a exaltação do Cristo da vida. Verso 46 ao 47. Está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo. Então disse Maria: a minha alma engrandece quem aí, gente? E o meu espírito se alegra em Deus, que é o quê? É impossível. Quando eu olho para esse texto aqui, é impossível uma alma que é alcançada, que experimentou um pouco da graça de Deus, é impossível ficar calada. É impossível essa adoração não ser tão radical às Sagradas Escrituras e ao seu Deus. A verdadeira adoração em espírito e em verdade está muito bem clara aqui. Ela é plena e por isso essa mulher está engrandecendo o Senhor. Está engrandecendo o Senhor. Ela sabe que esse menino não é qualquer pessoa. Ela está adorando porque ela sabe que esse menino que vai sair do seu ventre não é qualquer pessoa. Ele é o seu Salvador. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus. Olha a expressão, meu Salvador. Ela sabe que ele é seu Salvador. Maria se identifica como uma pecadora que necessita de salvação. Parece um sacrilégio, né? Se eu disser isso dentro de uma igreja romana, católica romana, de que Maria é pecadora, de que Maria não carecia de salvação. Ela mesmo diz aqui que exalta a Cristo, que é o seu Salvador. Ela mesmo aqui reconhece que é pecadora. Ela mesmo aqui sabe que esse menino que vai sair do seu ventre não será o Salvador daquelas pessoas que estão ao seu redor, mas o Salvador dela. Ela tem essa plena convicção. Então, ela se identifica como pecadora que necessita de salvação, usando essa passagem para combater o que ela via como uma exaltação não bíblica da Virgem Maria. Lemos que a sua alma aqui magnifica o Senhor. O seu espírito aqui está se regozijando no seu Salvador. Que linguagem notável essa mulher tem aqui, e ela tem sido escolhida também para ser a mãe do Messias. Não há nela nenhuma sombra de exaltação própria. É espetacular quando a gente vê esse cântico aqui da natividade, esse cântico que aponta para Cristo. Não há nenhum tipo de exaltação própria dela. Ela não diz assim: olha, Senhor, eu te exalto, mas eu fui escolhida aí no meio de muitas, e presta atenção, eu não sou qualquer uma não, eu sou a mãe de Salvador. Ela não se exalta, ela não busca os holofotes para ela. Não há nenhuma pretensão aqui nessa mulher de merecimento, nenhuma reivindicação de honra. Pelo contrário, ela reconhece como uma pecadora que necessita de salvação. Ela entende que depende exclusivamente da graça de Deus, tal como o mais humilde dos filhos de Israel. A própria expressão dela fica muito clara: Deus, o meu Salvador. Prova que a própria Maria se considerava uma pecadora. E pecadora, os que são sem pecado, não precisa de um Salvador. O próprio Cristo disse que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Maria precisava do Senhor. Maria entra na casa do Senhor não preocupada com nada. Meus irmãos, isso comunica tanta coisa para nós. Eu queria que você ouça isso aqui. O nosso culto, às vezes, para muitas pessoas que não entendem uma boa liturgia bíblica, acham um culto tão chato, né? É um culto tão enfadonho, às vezes, né? É um culto tão frio. Eita, igreja fria. O povo não dá um glória. O povo não exalta, não há nenhuma honra. Nós devemos honrar as pessoas. Não há nenhum encantamento. Meus irmãos, o verdadeiro culto, quando o cristão é alcançado pela graça do Senhor, ele não vem para a igreja para se encontrar com alguém. Isso não é o fator primordial da verdadeira adoração.
Um cristão não sai da sua casa para se encontrar com a pessoa que ele mais gosta. Muito bem, eu vou lá naquela igreja porque eu vou me encontrar com a minha amiga, com o meu amigo. Não é isso o fator primordial do culto. Também o fator primordial do culto não é eu vou lá para buscar a minha bênção, eu vou lá para que o pastor me note, eu vou lá para que ele me perceba, eu vou lá para que de alguma forma eu seja notado. Não. Nesse culto aqui desta mulher, ela que era mãe do Salvador não queria ser notado. No verdadeiro culto, a igreja não é notada. Quem é notado é o Criador dos céus e da terra. O Cristo que é exaltado. O Cristo que é tributado, o Cristo que é honrado. Cristo é a estrela da manhã. Cristo é a luz que brilhou em nossos corações. Cristo e somente Cristo. E como diz os Salmos e Hinos, 1000 vezes Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Podemos afirmar aqui com segurança que ninguém estaria mais propenso a reprovar a honra paga pela Igreja Católica Romana, a Virgem Maria, do que ela própria. Se Maria existisse hoje, ela dizia assim: pode parar com isso, pode tirar essas coisas aí da parede, pode tirar essas coisas no meio da igreja, porque eu não tenho nada a ver com isso. É um menino que saiu do meu ventre, que é o Salvador, para a glória de Deus Pai. Eu não tenho nada a ver com isso. Muitos de vocês aqui já assistiram, não foi? O filme do Alto da Compadecida? Eu gosto muito daquele filme. E, na verdade, aquele filme é escrito pelo Ariano Suassuna, não é? E escreveu muito bem aquele filme, especificamente o primeiro. O segundo eu não gostei muito, não é? Eu tive o privilégio de assistir lá em Recife, no cinema, mas não gostei muito do segundo. Mas o primeiro foi espetacular. E quando morre todo mundo, e chega o juízo final, você percebe que Jesus diminui absurdamente ali. E Maria, olha... Maria que sai salvando todo mundo. Salvou João Grilo, né? Dando uma de... Não tem nada para mim não. Não tem nada para mim não. Não tem, não sei o quê. Aí apela para a Virgem Maria e aí salva ele também. E aí o Cristo, no filme lá, olha para Maria lá e diz assim: mãe, eu só tenho que parar com isso, porque senão o céu vai virar uma repartição pública. É um filme com uma pessoa que tem um viés católico romano. Se Maria existisse hoje, ela nunca aprovaria esse tipo de conceito. Maria não veio a esse mundo para ser salvadora nem intercessora. O texto é claro: quando Cristo sobe aos céus e ele está à direita de Deus, o texto diz que é ele que intercede por nós. É Jesus. Por isso que o centro do cristianismo é Jesus. O centro da nossa família é Jesus. O centro do nosso cântico é Jesus. O centro dos nossos relacionamentos é Jesus. Tire Jesus e não sobra nada na fé cristã. Maria precisa de um Salvador. Ela sabe o tamanho da miséria da sua alma e por isso ela não tem vergonha de adorar o Senhor. Ela não precisa esperar uma data para engrandecer o seu Senhor. Ela nunca vai dizer que o Natal dela acaba. Não. Alguém me perguntou o que é que eu acho sobre esse momento que a cidade está tão iluminada, pisca-pisca para lá, pisca-pisca para cá. Na verdade, assim, quando eu cheguei aqui, há 6 anos atrás, foram as perguntas que eu mais escutei e ainda são as perguntas que eu mais ouço ainda hoje. Não é? O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha? Bom, eu vou dizer o que é que eu acho. Eu acho uma época muito bonita, uma época muito linda, não é? Praças iluminadas, coisas desse tipo, enfim, árvores de Natal, muito embora o significado próprio do Natal não são essas coisas, mas eu acho muito bonito essas questões. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que se Maria vivesse essa época nossa assim, o Natal dela não ia terminar no dia 31 de dezembro. Um dia,
Você que colocou a árvore de Natal na sua casa, pode ficar tranquilo, não é pecado não, viu? Mas você que colocou a árvore de Natal na sua casa, um dia você vai tirar ela de lá, viu? Você que ligou o pisca-pisca, um dia vai ser desligado. Um dia você vai ter que desligar e tirar todos esses adereços, porque na mente moderna isso não tem mais significado. Mas para Maria, o Natal dela não se acaba quando apaga as luzes e tira os pisca-pisca da cidade. Sabe por quê? Porque o Natal de Maria nunca vai se apagar a luz que ela recebeu no seu coração. Um dia, o prefeito da cidade vai tirar todos aqueles adereços, todinho ali naquela praça. Inclusive na cabaceira também. A praça voltará ao normal. Aquele riozinho tão bonitinho que colocaram lá na praça, vão tirar tudinho aquilo ali. Um dia tudo aquilo ali vai acabar. E aí você vai dizer, acabou o Natal. O crente jamais pode dizer isso. Por que o crente não pode dizer? Porque o Natal não se apaga quando as luzes vão embora. O Natal jamais se acabará. Porque o meu Natal entrou no meu coração e vai viver por toda a eternidade em adoração a Cristo. As luzes podem se apagar, nunca a minha adoração ao Senhor. A primeira coisa que você não deve se esquecer é que Natal é uma exaltação ao Cristo da vida. Como é? Pois é. Se vocês querem saber o que o seminarista falou, basta só apagar a energia. Foi isso que ele disse, viu? Segunda verdade. O Natal é a exaltação do Cristo misericordioso. Onde é que está isso? Verso 48 até o verso 50. Olha o que é que diz. Porque contemplou na humildade. Que coisa, né? Ela é humilde, ó. Da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. E olha o verso 50, olha que coisa linda. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quem é o alvo da misericórdia? Quem é alvo da misericórdia de Deus não tem adoração momentânea. Não escolhe dia para adorar a Deus e nem precisa de outras coisas externas para adorar a Deus. Escuta isso aqui. Maria exalta o Cristo misericordioso. Ela sabe que Cristo é misericordioso. Ela sabe que a sua adoração só é legítima aos olhos do seu Salvador por causa das misericórdias. Veja, o texto de Lucas, capítulo 1, verso 28 ao 30, olha o que é que diz. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar-se lhe declarou, alegra-te, muito agraciada, o Senhor é contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebesse grande graça da parte de Deus. Outra coisa importante é a lembrança da fala de João, capítulo de número 1, verso 46. Natanael disse-lhe, pode alguma coisa vir de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Qual foi a cidade natal mesmo de Maria? Nazaré. Isso mostra que Maria não era só carente da graça de Deus, como da misericórdia. Maria engrandece ao Senhor. Maria usa uma expressão aí que talvez na sua tradução ela não esteja muito bem clara. Na minha aqui ela vai dizer, porque contemplou, verso 48, contemplou na humildade da sua serva. Veja bem, humilde aqui não é uma pessoa dizendo assim, eu sou humilde, viu? Eu sei reconhecer algumas coisas, eu fico calado, sabe? Eu sou humilde. Não é esse tipo de humildade que Maria está exaltando aqui, não. Deixa eu ler a tradução King James, está aqui no meu celular, aqui, deixei aberto aqui para não me esquecer. Olha a expressão 48 na Bíblia King James. Vai dizer assim, ó, pois contemplou a insignificância da sua serva. Deixa eu tentar traduzir isso aqui para vocês. Vocês sabem qual é o significado de humildade aqui? Miséria. Maria reconhecia a sua miséria.
Por isso que é bom a gente fazer comparações, né, de textos, né? Há muitos textos. Veja, ela diz, eu contemplei a insignificância. Ela entendia que era insignificante. Veja, não era só porque ela estava na cidade de Nazaré, mas é porque ela herdou a natureza caída de Adão. Então ela entendia que não era uma humildade de dizer assim, eu sou humilde, né? Eu sou a pessoa mais humilde de todas as mulheres daqui. Não. Ela carecia da graça de Deus, ela carecia de misericórdia. Por isso que ela expressa a misericórdia de Deus. Ela diz que de geração em geração contemplarão ou considerarão a bem-aventurança. E ela entende que a misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o têm. Portanto, engrandecer também significa todo o meu pensar, todo o meu louvar, ponderar, projetar, anuncia como importante de que o Senhor é aquele que está engrandecido, é o soberano, é o totalmente outro, é o meu Salvador, que vai me salvar, não só da minha insignificância, mas da minha miséria. Não é uma simples humildade, mas o Senhor vai me salvar da minha natureza pecaminosa. Ela engrandece porque ela teve um encontro com o seu Salvador. A primeira coisa pela manhã e a última coisa à noite que ela tinha na sua boca, durante todo o momento, era engrandecê-lo. Cada pulsação dela era gratidão. Cada respiro dela era uma canção. O que é que Maria está querendo nos ensinar aqui? Que quando o Senhor invadiu o seu coração, a sua alma era totalmente governada pela adoração. Perceba de que Maria aqui, ela não esperava um momento feliz da sua vida. Ela estava sendo governada por todo tipo de adoração. A sua alma estava impregnada, a sua alma estava cheia do Senhor, a sua alma estava possuída pelo Senhor. Perceba que esse tipo de engrandecimento aqui, não é que ela saía pelo mundo aí, pelo meio da rua cantando, não, ela tinha um coração grato. A pior miséria é um coração ingrato. A pior miséria é não reconhecermos o que Deus fez por nós. A pior miséria é o crente achar que o Senhor não fez nada por ele, que o Senhor não agiu em favor dele. Ouça, cristão, você que entrou por essas portas aqui, você é alvo da misericórdia de Deus, você é alvo da graça de Deus, você é alvo do amor de Deus, você é alvo da graça, que segundo o salmista é melhor do que a sua própria vida. Você é alvo das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo escolheu você, cristão, antes da fundação do mundo. Cristo pensava em você, cristão, e Ele mandou a melhor coisa que Ele poderia mandar, o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em seu favor. Você precisa de um trabalho para engrandecer o Senhor. Você precisa de uma roupa para engrandecer o Senhor, porque se você não tiver roupa no final do ano, você não engrandece o Senhor. Você precisa de um aparelho celular ou de um iPad para que você engrandeça o Senhor. Você já tem muito mais do que isso, porque todas essas coisas que eu disse a você pode ser tirado, mas nunca será tirado o teu Salvador de você. Ele está contigo. Maria aqui engrandece porque ela sabe que Cristo invadiu o seu coração. Ela tem certeza quem é o seu Salvador. Ela sabe que quando esse Salvador entra, ele jamais sai. Essa conversa que Cristo entra, sai, Cristo entra, sai, Cristo entra, sai, isso não é teologia bíblica, não. Quando Cristo entra, Ele faz como Oséias disse, Ele nos atrai com cordas de amor, Ele nos amarra a Ele. E não tem ninguém que possa desamarrar esse negócio, não. Nós estamos unidos a Cristo. Você pode dizer amém? Você está em Cristo. Isso é um privilégio que ninguém pode tirar de você. Você está nos braços do teu Salvador. Você está seguro. Isso ninguém pode tirar de você, não. Ninguém. Pode faltar qualquer coisa para você. Qualquer coisa.
menos aquele que entrou no teu coração. Deixa eu correr aqui. Terceira e última verdade. Natal é a exaltação do Cristo Todo-Poderoso. Verso 51 até o verso 56. Olha o verso 51. Agiu, isso é Maria cantando, tá? Com o seu braço vigorosamente. Dispensou os que no coração alimentava pensamento soberbo. Derribou do seu trono os poderosos. Exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. Despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Então o verso 56 vai dizer que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. Veja o detalhe da adoração dessa serva piedosa aqui. Ela vai dizer no verso 51 que ele agiu com um braço valoroso. Essa mulher aqui está lembrando não só do que Deus fez lá atrás, das promessas de Deus, ela está lembrando que esse Cristo, ele é incomparável, ele não é qualquer Deus, ele não é só onipotente, mas ele é incomparável, ele age poderosamente com o seu braço valoroso, ele derruba do seu trono os poderosos, ele exalta os humildes. Veja que só o Cristo poderoso pode fazer isso. E o mais importante é que a alma de Maria sabe muito bem disso. Ela age de forma bem diferente do convencional. Deus entra na história não pelos palácios, ou como amigo dos governantes. Ele não pede que o poder judiciário lhe dê cobertura. Ele simplesmente entra na história e faz as mais profundas intervenções que pode imaginar, deixando todo mundo de boca aberta e surpreso. Natal não é presente do homem para o homem, Natal é presente de Deus para o homem. Cristo entra no mundo de uma forma totalmente ilógica. Ele não nasce nos melhores hospitais, ele nasce numa estrebaria. O texto vai dizer que o meu Salvador não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele executa todas as suas promessas, ele fala de como ele age poderosamente, de como ele exalta. Maria entende que todas as intervenções de Deus no Velho Testamento, Cristo estava lá. Maria lembra aqui de como o Senhor tirou o povo do Egito. Maria lembra das promessas que Deus fez para Abraão, e inclusive ele jurou que ele não iria quebrar esse pacto. Ele jurou por ele mesmo. Maria aqui exalta não só o Cristo que é onipotente, mas o Cristo que confirma e que faz com que descansemos em todas as suas promessas. E se eu pudesse refletir com vocês em uma das promessas, porque são tantas, enquanto eu estava vendo os irmãos cantarem e a minha mente mergulhando no meu sermão, pensando naquilo que Deus está desejando falar com vocês, me veio um dos textos mais conhecidos de todos vocês. Que é possível, de acordo com muitos estudiosos, de que Maria tinha esse texto em sua mente. Um salmo muito conhecido de vocês, o Salmo 23. Esse salmo exalta o poderoso agir de Deus no meio do seu povo. O salmo começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada. Essa palavra nada, sabe o que é? É promessa. E se é promessa, Deus não mente não.
Deus, escuta o que eu vou dizer, Deus, Ele não toma o seu nome em vão. E Deus, Ele não mente, porque se Ele mentir, Ele vai estar dando falso testemunho ao próximo. Ele não dá falso testemunho para os seus filhos. O que Ele promete, Ele dá ao seu povo. E o Salmo diz que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se nada me faltará, contente-se, porque Ele está dizendo que não vai faltar nada. Ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, percebe, o Salmo diz, Ele é meu pastor, e aí o texto vai dizer, Ele me faz repousar em pasto. Sabe o que Ele está querendo dizer aqui? De que o Senhor não vai deixar faltar comida para você, crente. E não é comida material. Muito embora o salmista vai dizer que ele nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Mas o texto diz aqui que Ele nunca vai deixar você sem alimento espiritual. Ele vai conduzir a tua casa, Ele vai conduzir o teu relacionamento, Ele vai conduzir os teus filhos, Ele vai conduzir a sua igreja. Ele nunca vai deixar a sua igreja à mercê do seu coração, porque Ele promete nos conduzir em pastos verdejantes. E Ele me leva para juntos de águas de descanso. É muita promessa. Você entrou aqui cansado? Cristo que nasceu é o teu descanso. Você entrou aqui cansado ou cansada? Cristo é o nosso descanso. Cristo é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele refrigera a minha alma. Nesse quinturão que nós estamos vivendo aqui em Surubim, sobretudo no Grande Nordeste, quando a gente chega em casa, né? E a gente só quer entrar naquela geladeira lá, pegar um copo com água gelada, botar aquelas pedras de gelo e beber, que a água cai assim na camisa, assim, ó. Chega, vai caindo, você vai se embebedando, e aí você fica todo, você recebe aquele refrigério, não é bom, né? Pois é, não é desse refrigério que eu estou falando, não. Eu estou falando de um refrigério para a tua alma. E não é um refrigério que vem com um copo de água com uma pedrinha de gelo. Esse refrigério, quem dá? É Cristo quando entra no teu coração. Percebe? Ele diz, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Perceba que Maria aqui, em Lucas capítulo 1, ela não fala no nome dela, ela fala do nome do seu Salvador. Aqui o salmista Davi, ele diz, tu guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Escute, cristão, se você está aqui nessa igreja, está sendo guiado pelos caminhos do Senhor, não é porque você é um bom crente, não é porque você é dizimista, não é porque você faz parte de um departamento A ou departamento B, não é porque você tem muito tempo aqui nessa igreja, não é porque você é muito dinâmico aqui nessa igreja. O texto diz que é por amor do seu nome. Tudo que ele faz é por causa dele. Tem um cântico que diz, muito bonito a melodia dele, mas está errado. Ele diz, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Está errado esse cântico. A Bíblia nunca diz que ele é fiel a mim. A Bíblia diz que ele é fiel a ele. É aqui que está o segredo. Não é o que você faz. Não é por aquilo que você é. É por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Redentor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quer mais promessa? Olha o salmo aí, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado faz o quê? Me consola. Qual é uma das promessas mais caras do pacto que o Senhor fez com Abraão? Estarei com você. O Senhor disse, eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Eu estarei com vocês. Vocês lembram que é muito interessante. O Senhor disse a Moisés, eu não vou com esse povo não, viu? Esse povo aí de dura serviço, não vou não. Vou mandar um anjo. Moisés apelou para o pacto. Ele disse, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé aqui. Sabe o que Moisés quis dizer em outra palavra? O meu pacto não foi feito com anjo, não.
O pacto foi feito com o Senhor. E aonde é que essa palavra é repetida no Novo Testamento? Quando Jesus é assunto no céu. O Senhor diz assim: eu estarei indo para o céu, mas não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei o Consolador. E ele continua no texto dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que Deus está comigo e com você. Você crê nisso? Isso é uma promessa inegociável. Se eu fosse um crente pentecostal, eu perguntava a você: você crê nisso? Aí você vai dizer: eu creio. Mas tem algum crente que poderia dizer: mas eu não creio. Como é que eu faço se eu não creio? Eu sou meio cético às vezes, como Tomé. Mas essa promessa não é só para quem crê. É para quem não crê. Essa promessa está na Bíblia. E essa promessa, ela é irrevogável. Porque essa promessa foi dita por Deus, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está comigo e com você, e acabou-se. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha a outra promessa aqui. Verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando o Senhor está conosco, o Senhor, Ele libera promessas, Ele libera prosperidade sobre as nossas vidas. Mas é ser muito simplista dizer que Deus vai fazer transbordar a tua conta bancária. Não é isso que o texto diz. Que vai fazer transbordar o teu armário. Não é isso que Deus está querendo dizer aqui, não. É possível, escuta isso aqui, que muitos cristãos passem a vida toda, cristãos fiéis, passem a vida toda sem nunca conseguir fazer uma ceia de Natal na sua casa. É possível isso. É possível que muito cristão não consiga nunca ter uma ceia na sua casa. É possível. Mas isso não significa que esse salmo aqui não se aplica a ele. Porque esse salmo aqui está falando de um transbordar espiritual. Quando o Senhor nos unge, transbordamos dele. Transbordamos do Senhor. Por isso que ele termina dizendo mais uma promessa do pacto: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que é isso? 2 escoltas para você. Você sabe o que é uma escolta? Já foi para banco? Já viu aqueles camaradas descendo no carro forte? Já viu? O fiel não desce. O fiel é o cara do malote. Então o fiel não desce. E desce as escoltas. Fica um do lado, um do outro. Tudo lá armado, tal, com não sei o quê. Por último desce o fielzinho com um malote lá. Aquelas escoltas ali estão fazendo a segurança do fiel. Pois é, o Senhor aqui não está prometendo ninguém armado. O Senhor aqui está prometendo 2 escoltas para você, que nunca vai deixar de acompanhar você. Sabe quem é? Bondade e misericórdia. Tem nome, viu? É a bondade e misericórdia. E o texto diz que me seguirão todos os dias. A ideia aqui, me seguirão, não é uma ideia muito boa. A tradução aqui melhor seria, me perseguirão. Já foi perseguido por alguém? Pois é. Você não pode se desvencilhar da bondade. Se você chegou aqui hoje, é por causa da bondade e da misericórdia. Você vai dormir, sabe quem é que vai estar lá? Bondade e misericórdia. Quando você for para o trabalho amanhã e enfrentar o seu patrão, e quando você, meu Deus, como é que eu vou enfrentar o meu patrão? Calma, bondade e misericórdia está com você. Mas olha, eu vou trabalhar com o meu amigo é o meu calcanhar de Aquiles, o bicho é ruim, é um miserável, como é que eu faço para conviver com esse meu amigo? Calme, bondade e misericórdia está lá com você. O Senhor nunca vai suspender essas promessas que Ele liberou para o seu povo, a saber, bondade e misericórdia. Amém? E qual é a consequência de um crente que celebra o Natal por toda a vida? Como é que o Salmo termina? Eu habitarei na casa do Senhor só um dia? Só 2 dias? 3 dias? Para todo sempre. Mas para todo sempre não é o Natal que o mundo comemora. Pois é. O meu Natal não é o que o mundo comemora. O meu Natal nasceu há 2000 anos atrás.
veio a este mundo, comeu da minha bebida, comeu da minha comida, cansou, sofreu, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia, ressuscitou. E ele vive pelos séculos dos séculos. Esse é o meu Natal. Eu quero terminar. Para não cansar vocês, eu quero dizer que vocês foram escolhidos para isso, para adorar o Senhor. Vocês foram chamados para magnificar ao Senhor. E vocês devem fazer isso com a vida de vocês. E eu quero aqui fazer algumas aplicações bem rápidas. Vocês que vão trabalhar amanhã, não se esqueça. O Natal está lá no coração de vocês, viu? Honrem aquele que entrou no coração de vocês. Cuidado com o que vocês falam, para que vocês não manchem o verdadeiro sentido do Natal. Cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês fazem. Porque o verdadeiro Natal está com você, viu? E Ele vê tudo. O Senhor não chamou vocês para honrar Ele só aqui. Quando chegar amanhã lá no trabalho, honre a Ele lá. Sendo fiel ao seu patrão, trabalhando e fazendo o melhor que vocês podem fazer. Sabe por quê? Porque isso glorifica a Deus. Atenção, dona de casa. Vocês, amanhã, vai começar tudo de novo, né? Varrer casa, lavar prato, não é? Pegar a chinela do marido que sacudiu lá na sala, sapato, aquela meia lá, que tem um cheirinho, não é? Vai fazer o comer de novo, vai colocar de novo na geladeira para conservar para o outro dia, vai fazer tudo de novo. Começou de novo sua semana, né? Foi lá que Deus colocou você para que você glorifique a Ele. Faça o melhor. O melhor. Ah, mas o meu patrão não reconhece o que eu faço. Você não está aqui nesse mundo para reconhecimento de homem. Ah, mas meu marido, eu faço tanto por ele, mas ele não reconhece o que eu faço. Você não está aqui para reconhecimento de homem. Você está nesse mundo aqui para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Faça isso com o seu trabalho. Faça isso onde Deus colocou você. Honre ao Senhor e aprenda com Paulo. Que comais, que bebais, ou que façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Jesus é o nosso Magnificat. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao Senhor.